Queridos, vamos abrir nossas Bíblias lá em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1. Nós começamos na semana passada uma sequência, uma série de estudos que nós denominamos Encontros com Jesus. Uma oportunidade para que nós possamos olhar para o Evangelho de João, e nós falamos algumas coisas na semana passada, que o Evangelho de João, na verdade, é o evangelho mais pessoal, escrito por aquele que andou com Jesus. João, o discípulo amado, aquele que em determinados momentos e situações colocava a sua cabeça mais próxima a Jesus e perguntava aquilo que nenhum outro dos discípulos tinha intimidade, liberdade ou coragem para perguntar. Aquele que anda com Jesus, o único dos discípulos que está aos pés da cruz, ao lado da mãe de Jesus, Maria, quando da sua crucificação. Sem dúvida alguma, João, um dos homens mais importantes do Novo Testamento, aquele que morre por causa do Evangelho, aquele que escreve o livro do Apocalipse e ainda ali, mesmo Jesus tendo subido aos céus, é capaz de ouvir a voz do seu Salvador. E agora, falando sobre esses encontros com Jesus, nessa nossa segunda mensagem, nós queremos destacar o encontro de Jesus com João Batista. Queremos falar sobre João. Qual o impacto do encontro, qual o impacto em João Batista, pelo fato de terem tido tanta proximidade, ainda que por tão pouco tempo. E o Evangelho de João nos traz algumas informações sobre João Batista, especialmente em relação ao próprio Senhor Jesus. Eu queria que nós lêssemos alguns versículos no capítulo 1, versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Um homem que é impactado pelo encontro com o Senhor Jesus, que é importante nessa proclamação do reino de Deus, certamente é enviado por Deus e tem uma identidade. Queridos, como é importante olharmos para esse versículo com mais seriedade. E nós poderíamos ler esse versículo de outra forma. E nós poderíamos ler esse versículo, eu gostaria que nós fizéssemos esse exercício, porque é muito impessoal para nós. Simplesmente lemos, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Eu queria que nós lêssemos esse versículo, mas pensássemos que da mesma forma como Deus enviou um homem que se chamava João, Deus enviou outras pessoas com outros nomes. E eu queria que nós relêssemos esse versículo, mas ao invés de lermos João, eu queria que você falasse o seu nome. Vamos fazer isso? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era Jonatas. Fez diferença? Isso soa diferente para o seu coração? Falar de João Batista, queridos, é falar dessa experiência de que Deus toma alguns Joões, ou Joãos, não sei qual que é o correto, e transforma essas pessoas importantes na dimensão do reino de Deus. No futebol brasileiro, há o famoso Garrincha, e talvez alguns aqui ouviram sobre o jogo dele, ouviram algum jogo do Garrincha. E Garrincha, ele na sua limitação intelectual, bom de bola, mas limitado intelectualmente, ele não conseguia decorar o nome das pessoas que o marcavam. E ele achou uma forma muito simples de identificar quem era o seu marcador. E todos aqueles que jogavam na lateral esquerda, para ele, se chamava João. Então ele sempre dizia que ele passava pelo João, ele driblava o João, era um João. Nós somos esses enviados de Deus hoje, da mesma forma como João foi enviado por Deus para uma obra específica em relação ao próprio Senhor Jesus.
O texto continua. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Vamos ler juntos o 8. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. O 9 também. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Ele não era a luz, mas ele veio para testificar da luz. No capítulo 1, queridos, a partir do versículo 15, nós vamos ter uma outra referência sobre João, outras citações a respeito de João. João testemunha a respeito dele e exclama, João Batista a respeito de Jesus. Esse é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És Elias? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, vamos juntos? Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Nesses poucos versículos, queridos, a respeito de João Batista, há uma característica única em João Batista. Todo o trabalho, todo o ministério de João Batista era focado em olhar para Jesus e fazer com que as pessoas o vissem, o enxergassem, soubessem quem Jesus era. Agora, alguns detalhes a respeito de João Batista. João Batista é filho de um sacerdote chamado Zacarias e de uma mãe chamada Isabel. João Batista era primo de Jesus. Mais do que isso, João Batista, como nós conhecemos, ele foi morto por ordem de Herodes, porque João Batista, ele pregava contra e ele confrontava Herodes em relação à sua vida adúltera com Herodias. O ministério de João Batista, ele foi diferente de todos os outros profetas que nós encontramos na Bíblia. Um homem que vivia no deserto, que vestia roupas de couro e que se alimentava basicamente de gafanhoto e de mel. Mel eu toparia, gafanhoto eu já não sei. Mas era aquilo que ele tinha, e ele se satisfazia em alimentar-se, ter as suas necessidades supridas pelo Senhor no deserto, se alimentando de gafanhoto e de mel. Ele batizou muitos, mas diz o texto, a palavra de Deus, que Jesus batizou mais do que João. Agora, o batismo de João era um batismo que convidava as pessoas ao arrependimento. Convidava as pessoas a estarem preparadas para receberem a Jesus Cristo. Para que quando Jesus iniciasse o seu ministério, as pessoas tivessem plena consciência de que Jesus fora enviado por Deus. Era o Messias, era o profeta, era o Salvador. O ministério de João Batista se estendeu ali pelo deserto da Judéia, às margens do Jordão, onde ele conclamava as pessoas ao arrependimento.
João Batista teve um ministério curto e logo sai de cena. E logo ele sai de cena, ainda que de forma trágica, porque ele tinha plena consciência que convinha que ele diminuísse para que o Senhor Jesus crescesse. Aquele que teve o privilégio de batizar o Senhor Jesus, ele diz: eu o batizo, mas eu não sou digno de batizá-lo. Aquele a quem eu batizo é muito maior do que eu, e enquanto eu batizo com água, ele batizará com o Espírito Santo. O ministério de João Batista é focado em Jesus. Agora, algumas coisas interessantes e importantes para nós lembrarmos. Zacarias e Isabel já eram velhos e não podiam ter filhos. Zacarias, quando cabe a ele a responsabilidade como sacerdote de entrar no Santo dos Santos, ele é levado para aquele lugar para cumprir as suas responsabilidades como sacerdote no templo do Senhor. E estando ali, lhe aparece um anjo que o avisa que ele teria um filho. E ele ouve desse anjo a promessa: o seu filho, ele será grande aos olhos do Senhor. O seu filho será cheio do Espírito Santo já no ventre da sua mãe. O seu filho fará muitos retornarem ao Senhor Jesus. E o seu filho vai fazer com que haja harmonia, reconciliação e conversão de pais aos filhos e filhos aos pais, conforme a última promessa que nós encontramos no Antigo Testamento. Zacarias fica impressionado com essa promessa, com essa palavra do anjo, e ele fica mudo até que a criança nasça, até que ele coloca o nome no seu próprio filho. Qual é o resultado disso? João nasce, ele começa o seu ministério, as pessoas têm os seus olhos voltados agora para o Senhor Jesus, e aí nós temos um testemunho do próprio Senhor Jesus, e talvez o testemunho mais importante a respeito de João Batista, é a palavra de Jesus. Quem é João Batista aos olhos de Jesus? Lucas, capítulo 1, aliás, capítulo 7, versículo 28, diz: entre os nascidos de mulher, ninguém é tão grande quanto João Batista. O testemunho de Jesus sobre aquele homem. Um homem que andava no deserto, que vestia mal, que comia mal, que não era respeitado pelas pessoas, que não tinha nenhuma posição social. Palavra de Jesus a respeito de João Batista: ninguém entre os nascidos de mulher é tão grande quanto João Batista. Agora, queridos, no Evangelho de João, nós temos algumas afirmações a respeito de João, e que nos faz perceber a importância do trabalho, do ministério, da pessoa de João Batista em relação a Jesus Cristo. Por exemplo, no capítulo 1, alguns versículos que nós lemos, João, o evangelista, o apóstolo, vai dizer: ele é aquele que mostra a luz. Ele diz que Jesus, ele era superior, versículo 15, a ele mesmo, mas ainda que Jesus fosse superior a Jesus, isso não o impedia de exercer o seu ministério. Capítulo 1, versículos 14, 16 e 17. João Batista trabalha uma coisa que é importante em relação a Jesus. Que Jesus foi aquele que veio trazer graça e verdade. Graça e verdade. Que Jesus é o emissário da graça e da verdade. Que Jesus é aquele que vai mudar as relações entre o homem e Deus, mas também entre os homens com o seu próximo. Graça e verdade. Graça nos faz lembrar do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus sobre a nossa vida, pela qual nós somos salvos. A verdade de Deus vai nos lembrar que a graça não é uma desculpa para uma vida fora dos princípios e da vontade de Deus, mas que os valores de Deus precisam ser preservados,
como expressão dessa graça que atinge todas as áreas da nossa própria vida. João Batista, ele anuncia Jesus como aquele que traz a graça e a verdade. Versículo 29, versículo 35 do capítulo 1, esse que eu anuncio é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É aquele que tira o pecado do mundo. É aquele que vem resolver os problemas da alma, do coração, da sociedade, porque em suma, queridos, o maior problema e o maior dilema do ser humano é exatamente o pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus. João Batista vai nos lembrando quem é Jesus, e Jesus vai reconhecendo o valor do ministério de Jesus. Agora, queridos, o que acontece quando João se aproxima de Jesus? O que acontece quando nós podemos olhar para a história de Jesus relacionada com João, ou talvez de João relacionado com Jesus? Há algumas situações aqui, queridos, que eu gostaria que nós pensássemos e tentássemos aplicar isso à nossa própria caminhada com o Senhor e à nossa espiritualidade. O primeiro encontro que há entre Jesus e João Batista, na verdade é um encontro entre as mães de Jesus e João Batista. Isabel já estava grávida de João Batista, quando Maria recebe também a promessa de Deus que ela teria um filho, e esse filho gerado nela seria o Salvador do mundo. E naquele momento de crise, em que Maria recebe essa revelação de que ela geraria o Salvador, aquele que seria o Salvador do mundo, a crise no relacionamento com José, quando José, que não tinha relação sexual com Maria, resolve terminar aquele noivado, mas não faz publicamente por se tratar de alguém honrado, Maria vai visitar a sua prima Isabel. E essas duas mulheres carregam no ventre aqueles que seriam fundamentais e importantes nesse começo da proclamação do Evangelho do Reino de Deus. Diz o texto, Lucas capítulo 1, versículos 41 a 44, que quando Maria chega na casa de Isabel, que Maria faz a saudação para sua prima Isabel, diz que João Batista estremece no ventre da sua mãe, e a sua mãe fica cheia do Espírito Santo. João Batista estremece no ventre de Isabel, e Isabel, a sua mãe, fica cheia do Espírito Santo. Eu fico pensando nessa situação, nesse momento, e eu fico pensando do quanto alguém pode impactar pessoas, ainda que inconscientemente. João Batista era um ser vivo dentro do ventre da sua mãe. Mas quando Maria, que tem dentro do seu ventre aquele que seria o Salvador, chega e que faz a saudação naquele momento, João estremece e a sua mãe fica cheia do Espírito. Eu fico pensando aqui em duas coisas que para mim são importantes nos dias de hoje. A primeira delas, a defesa de muitos setores da sociedade em defesa do aborto, onde se defende, em primeiro lugar, o direito da mulher, e nada contra os direitos da mulher, mas totalmente a favor da vida, para que nenhum feto seja tirado do ventre de qualquer mulher, porque João Batista, Jesus, dentro do ventre das suas mães, estão cheios de vida e produzem vida naqueles que estão próximos.
Segundo aspecto, nesse encontro entre Jesus e João Batista, e eles dentro, os dois no ventre das suas mães, é que naquele momento, Isabel fica cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. O impacto de uma criança ainda sendo gerada, crescendo no ventre da sua mãe, na vida daquela mulher. Aquela saudação de Jesus, aliás, não a saudação de Jesus, a saudação de Maria, que carregava nela Jesus. Faz toda a diferença para João Batista e faz toda a diferença para Isabel. Olha o poder, a grandeza de um encontro de Jesus com João Batista, ainda que ninguém conhecesse nenhuma daqueles dois meninos, daquelas duas crianças. O mover do Espírito de Deus, tomando a mente, tomando o corpo, tomando a alma, o coração de Isabel, enchendo-a com as virtudes do Espírito Santo. Um segundo encontro, queridos, importante de João Batista com Jesus. Agora já, quando João Batista e Jesus já têm aí seus 30 anos, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. Nós não temos nos evangelhos relatos de encontros de Jesus e João Batista na infância e na adolescência. Eu imagino, e aqui é só imaginação, porque nós não temos nenhum relato bíblico nem histórico, mas eu imagino que Jesus e João tenham se encontrado em algumas situações. Como famílias, eles participavam das celebrações da Páscoa. Como famílias, talvez, algumas vezes tenham ido juntos a Jerusalém para as grandes festas judaicas. Mas, nessa faixa dos 30 anos, quando Jesus vai começar o seu ministério público, quando Jesus se dá a conhecer como Filho de Deus, como Salvador, agora Jesus ele vai ao encontro de João Batista para ser batizado por ele. Quando Jesus chega até João, João diz: não sou eu que devo batizá-lo, mas eu devo ser batizado por ti. Mas Jesus vira para João Batista e diz: João, é assim que as coisas devem acontecer para que se cumpra todo o propósito estabelecido por Deus. E João batiza Jesus. E quando Jesus é batizado por João Batista ali nas águas do Jordão, há uma manifestação sobrenatural de Deus que diz: este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. E João Batista reconhece: ele é maior do que eu. Ele é maior do que eu. Não sou eu que devo ir a ele e ele não vem a mim. Eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo. Eu batizo, mas eu não sou digno nem mesmo de desatar as sandálias dos seus pés. João Batista conhecia muito bem Jesus e sabia quem ele era e se quebranta diante do Senhor. E sabe agora quem ele é, de fato, quando ele se prostra aos pés de Jesus. Quando somos encontrados pelo Senhor Jesus, queridos, qual é a nossa atitude? Qual é a nossa reação? Eu tenho ouvido muitas vezes por aí algumas palavras que nos orientam até numa atitude valente, corajosa diante de Deus, decretando, determinando. Já ouvi inclusive que nós devemos até ter misericórdia de Deus e perdoar a Deus. Eu gosto, e aqui eu estou falando de literatura. Esses dias eu li alguns sermões do Padre Vieira, que é conhecido no Brasil como um dos grandes escritores, grandes oradores da língua portuguesa. E eu li o sermão de número 13 dele. E ele diz uma coisa, queridos, na nossa concepção absurda.
que Deus é devedor a Maria. E ele faz ali a defesa disso. Como nós nos portamos, qual é a nossa atitude quando somos encontrados por Jesus? João Batista nos ensina, ele é maior do que eu. Sou eu que devo ir a ele, mas ele vem a mim. Eu não sou digno nem mesmo de desatar as suas sandálias, e se humilha diante da presença do Senhor. Assim, queridos, também deve ser nós, uma atitude de quebrantamento e de reconhecimento sobre quem somos nós diante da presença do Senhor. Terceiro lugar, queridos, nós encontramos João Batista tendo uma plena percepção da importância de Jesus. Quando João Batista, em determinado momento, avista Jesus, ele vira para os seus discípulos e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João Batista tem plena percepção da importância de Jesus e do papel de Jesus como Salvador do mundo. Aquele que perdoa os pecados, aquele que restaura o relacionamento dos homens com Deus, fazendo com que haja reconciliação com Deus. João Batista, queridos, percebe, tem plena consciência de que a maior dificuldade do ser humano, o maior problema que o homem tem que lidar, é lidar com os seus próprios pecados. E ele sabe, tem consciência de que os homens não são capazes de tirar de si mesmos os seus pecados, de retirar do coração e da alma as suas culpas. E quando ele avista Jesus, ele diz: ele é o Cordeiro de Deus. É aquele que tira o pecado dos homens. E é interessante pensarmos na imagem do Cordeiro. Do Cordeiro que era oferecido como sacrifício por causa do pecado e da culpa dos homens. E o Cordeiro era levado para o sacerdote, para que o sacerdote sacrificasse aquele animal no lugar do ser humano. João Batista diz: esse é aquele que vai ser sacrificado no nosso lugar, para que nós tenhamos vida, para que o nosso pecado seja tirado. Queridos, precisamos olhar para João Batista e lembrarmos disso, de que não há nada mais importante do que termos esta consciência de que não há nenhum milagre, não há bênção maior, não há absolutamente nada mais importante do que termos no nosso coração e na nossa alma esta consciência: Jesus é aquele que tira o meu pecado e me reconcilia com Deus. Os discípulos de Jesus, eles são enviados por Jesus para pregar o evangelho aos vilarejos daquele lugar. E eles voltam felizes e alegres porque eles expulsavam demônios e os demônios obedeciam a eles. E eles voltam impressionados, dizendo: Senhor, nós oramos por pessoas que estavam possessas, tomadas por espíritos, e os espíritos nos obedeciam. Jesus vira para eles e diz: alegrem-se, não porque os espíritos obedecem e se submetem a vocês, mas alegrai-vos acima de qualquer outra coisa, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O Cordeiro de Deus nos dá esta garantia: o nosso nome está escrito no livro da vida, porque Ele, por graça e por verdade, como Cordeiro de Deus, tira o nosso pecado e nos reconcilia com o próprio Deus. Em quarto lugar, queridos, João Batista é aquele que facilita o caminho das pessoas em direção a Jesus. Quando João Batista ele tem a oportunidade de encontrar com Jesus, Jesus vai em direção a João Batista. Alguns discípulos de João Batista querem seguir a Jesus. E João Batista diz: vão, sigam,
Vão atrás de Jesus, vejam onde Jesus vai, aprendam com Jesus. Algumas pessoas chegam no capítulo 3, a partir do versículo 26, algumas pessoas chegam para João Batista e dizem: João Batista, olha, Jesus está batizando mais do que você não se importa com isso. Sabe aquelas mensagens de pessoas que querem gerar conflito no relacionamento? João Batista vira para aquelas pessoas e dizem: olha, ele é o noivo, eu sou o amigo do noivo. E a alegria do amigo é ver a alegria do noivo no dia da celebração e da festa. Não importa se ele está batizando, mas eu vim exatamente para isso, para que ele cresça e que eu diminua. E lá no capítulo 10 de João, nós encontramos: e muitos creram por causa da palavra de João Batista. O encontro de Jesus com João Batista provoca o quebrantamento, provoca essa consciência de Jesus como Salvador, e João Batista agora quer facilitar o encontro das pessoas com Jesus. Não quer ser pedra de tropeço. Pensando nisso, queridos, há alguns desafios para nós nessa semana. Eu disse na semana passada que eu gostaria que essas reflexões no Evangelho de João, pensando nesses encontros de Jesus com alguém, nos levassem a pensar, a refletir sobre a nossa própria vida. João Batista é conhecido como aquele que é o precursor, aquele que prepara o caminho de Jesus. E nós, quem somos? João Batista, conforme nós começamos, foi aquele homem enviado por Deus, cujo nome era João. E nós, quem somos? Somos enviados por Deus para cumprir que propósitos? Para realizar o quê? Para sermos úteis em que área no reino de Deus? Mas, quem era Jesus para João Batista? Acima de tudo, o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Quem é Jesus para nós? Como nós olhamos para Jesus? E aqui, queridos, um desafio muito grande para que, ainda que Jesus possa ouvir muitas orações que nós fazemos e nos atenda em todas as áreas da nossa vida, precisamos vigiar o nosso coração para que nós não venhamos a olhar Jesus com nenhuma outra perspectiva, antes de olhá-lo como o Cordeiro de Deus que tira o nosso próprio pecado. Para nós não invertermos o valor da obra e da pessoa de Jesus. Nós vamos ver sobre a questão dos milagres de Jesus mais para frente. Mas em determinado momento, Jesus questiona aqueles que o seguiam: por que vocês me seguem? Apenas porque eu multipliquei pães e vocês agora querem pães de novo? Alguém quer desistir de caminhar comigo? Pergunta Jesus. Vira para a multidão, faz essa pergunta e vira para os discípulos e diz: e vocês também querem desistir? Pedro vira e diz: se nós não seguir o Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? O desafio, queridos, de olharmos para Jesus como aquele que tira o nosso pecado e nos reconcilia com o próprio Deus. Quais são algumas tarefas para essa semana? Quais são alguns desafios para essa semana? Em primeiro lugar, queridos, continuar lendo João. Eu não vou perguntar quem leu ou quem deixou de ler. Não quero saber aqui agora quem leu um capítulo, meio capítulo, um versículo, 10 capítulos, ou quem leu o livro inteiro. Mas eu quero lembrar isso. Leia o livro de João, o Evangelho de João. E a melhor forma de ler o Evangelho de João, que eu disse a semana passada, é ler o Evangelho de João como o quê? Uma carta de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para ser o Cordeiro de Deus que tira o nosso próprio pecado. Lemos o Evangelho de João como uma carta de alguém que nos ama. Segundo desafio, queridos,
Lucas, capítulo 1, versículo 17. O evangelista ele faz uma relação de João Batista com a última promessa que nós encontramos lá em Malaquias. Virá aquele que converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. E João Batista diz: eu vim para que isso aconteça, para que haja conversão de pais a filhos e de filhos a pais. Eu gostaria aqui de dar um desafio, uma tarefa. Como anda o relacionamento entre pais e filhos? Pais, como é que andam as coisas entre vocês e os seus filhos? A amizade, amor, consideração, cuidado, compromisso espiritual com os filhos? Pensem. Filhos, como é que vocês têm se relacionado com os seus pais? O Evangelho veio para resgatar, restaurar, converter. O termo que nós temos é o mesmo termo que diz que nós precisamos nos converter a Jesus. Pais e filhos devem se converter uns aos outros. Reconciliação entre pais e filhos, que passa necessariamente por reconciliação entre marido e mulher. Desafio, queridos, olhar o Evangelho como algo fundamental para a saúde da família. Terceira tarefa. João Batista diz que veio anunciar Jesus, aquele que era o emissor ou transmissor da graça e da verdade. Graça. Tratar os outros como eles não merecem. Graça de Deus tem a ver com isso. Eu faço o bem, eu abençoo, apesar de não merecerem. Mas eu trato com verdade. Juízo, justiça de Deus. Um desafio para essa semana. Nas oportunidades de nos relacionarmos com as pessoas, nós devemos tratar as pessoas com graça e com verdade. Sermos pessoas bondosas, pessoas cheias da graça de Deus, pessoas que se tornam graciosas, gentis, amáveis, bondosas, cheias de compaixão. Qual é a tarefa? Se Deus lhe conceder a oportunidade de abençoar alguém, de mostrar graça para alguma pessoa, não pense 3 vezes. Vá e faça. Aproveite as oportunidades que Deus lhe conceder a essa família para manifestar graça e misericórdia sobre a vida de alguém. E aproveite a oportunidade para falar de Jesus, que é a verdade de Deus. Quarto desafio, João Batista se estremece, treme, quando ele recebe a visita de Jesus, estando João Batista no ventre de Isabel e Jesus no ventre de Maria. Eles não podiam se tocar, ver nenhuma coisa externa. Eu quero lembrar, queridos, que muitas vezes nós queremos viver como Tomé. Queremos ver para crer. Esse encontro de Jesus com João Batista nos ensina que nós podemos crer ainda que não vejamos. Que nós podemos ter experiências profundas que estremecem o nosso coração, ainda que não sejamos tocados fisicamente por Jesus. Mas a manifestação da graça de Deus, operando no nosso coração e na nossa vida em fé, pode fazer grandes coisas e nos levar a uma atitude de quebrantamento, de mudança, de transformação diante desse mover de Deus na nossa própria vida e na nossa própria história. Que oportunidades talvez você terá essa semana de ver esse mover de Deus na sua vida? Trema.
Não haja como se fosse mais um mover de Deus. Haja com grande quebrantamento, com reverência diante do Senhor. E por fim, queridos, eu quero lembrar da afirmação de João Batista a respeito de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A percepção clara de João Batista em relação a Jesus como o Salvador dos homens, aquele que seria oferecido na cruz do Calvário para resgatar o homem da culpa do seu pecado e reconciliá-lo com Deus. Não podemos nos esquecer disso. Não há nada mais importante que nós podemos oferecer às pessoas do que a salvação em Cristo Jesus. Não há nada mais importante que nós podemos fazer em favor de qualquer pessoa no mundo do que oferecer a elas a possibilidade de terem as suas culpas e os seus pecados lavados pelo sangue do Cordeiro. Lembrar da palavra de Pedro lá em Atos capítulo 4, versículo 12. Pois não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu, nem sobre a terra, nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Qual é o desafio, queridos? O desafio é lembrar que nós somos chamados para darmos testemunho da nossa fé em Cristo Jesus. De anunciar às pessoas, à medida que Deus nos der oportunidades, de que Jesus oferece vida eterna. Evangelizar pessoas, falar do plano da salvação, falar às pessoas que todos nós somos pecadores e como pecadores nós merecemos apenas o juízo de Deus, a condenação de Deus. Mas por causa do grande amor com que Deus nos amou, Deus enviou Jesus, o seu Cordeiro, para morrer no meu e no seu lugar, para que tenhamos vida e vida eterna. Lembrar de João 3,16. Vamos falar juntos, João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembrar que a nossa caminhada, queridos, precisa cumprir esse propósito. Anunciar às pessoas que só há salvação em Cristo Jesus. Podemos ser graciosos, amorosos com as pessoas e suprir muitas das suas necessidades. Amém, façamos isso. Mas não nos esqueçamos de que não há nenhum benefício maior do que oferecermos às pessoas vida eterna. E só podemos fazer isso anunciando Jesus como Salvador, como Cordeiro de Deus. O meu desejo, queridos, é que essa palavra e que na leitura do Evangelho de João, você vá percebendo que encontrar com Jesus muda a nossa própria vida e nos desafia a trabalharmos e nos oferecermos para Deus, para que outras pessoas sejam grandemente abençoadas. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos. Guinaldo, nós queremos mais uma vez agradecer às pessoas que nos visitam nessa noite. E eu quero dizer à igreja que ninguém pode ir embora sem cumprimentar. Quem é o pessoal da igreja já sabe disso. Tem que cumprimentar pelo menos 3 pessoas. Mas eu estou achando 3 pessoas pouco. Eu estou achando que eu vou aumentar para 5, tá certo? Então ninguém pode ir embora sem cumprimentar pelo menos 5 pessoas. E você não precisa ir embora correndo, porque nós temos um cafezinho ali na saída. Então, antes de ir embora, passe ali, cumprimente, tome o seu cafezinho, para que Deus possa de fato alegrar o seu coração, e nós nos alegramos por estarmos juntos nessa noite. Vamos orar, queridos. Eu quero orar, impetrar a bênção, e nós terminamos cantando o último hino, adorando a Deus, bendizendo ao Senhor pelos benefícios dele para com as nossas vidas. Ó Deus, no nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade dessa noite de estarmos na tua casa,
e queremos bendizer-te, queremos honrá-lo, queremos glorificá-lo em todo o tempo, em todas as circunstâncias. E nesse momento, ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor manifeste poderosamente sobre nós, assim como o Senhor manifestou sobre a vida de João Batista. Como o Senhor usou João Batista como aquele que veio para preparar o caminho das pessoas para recebê-lo. Ó Deus, que nós também sejamos estas pessoas úteis nas tuas mãos, para que as pessoas venham a reconhecê-lo, a conhecê-lo como Salvador das suas vidas. E se prostrem diante desse que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E que o nosso coração seja enchido de gratidão e louvor, porque o Senhor já se manifestou amorosamente em favor da nossa própria vida. Ó Deus, nós precisamos do Teu auxílio e da Tua direção para essa semana. Abençoa-nos em todo o tempo e em todas as coisas. Guarda-nos e livra-nos de todo mal. Esteja sempre à nossa frente para nos proteger, para nos guardar. Abençoe, ó Deus, aqueles que não puderam estar no nosso meio, especialmente aqueles que estão enfermos, que sejam visitados, consolados e cuidados pelo Senhor. Supre as necessidades do teu povo, não apenas necessidades financeiras, mas necessidades emocionais, afetivas, espirituais. Visita o teu povo, visita a tua igreja e enche o coração do teu povo com a alegria que só o Senhor mesmo pode nos conceder. E que o amor do Pai, a graça do Filho e o consolo do Espírito Santo sejam abundantes sobre a sua vida, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. As bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos, sendo este povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações possam encontrar. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Amém. Podem se assentar, queridos. Eu estaria ali à porta para cumprimentar aqueles que assim quiserem. Não se esqueçam do nosso cafezinho. E antes de ir embora, 5 abraços em alguém que você ainda não cumprimentou hoje, tá bom?
Deus abençoe em nome de Jesus.